Muito bem, dando sequência, Emmanuel novamente irá se utilizar do capítulo 3, versículo 10 da Epístola de Tiago. Vamos relembrar? Diz assim: da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Né? Então Emmanuel vai continuar se utilizando desse trecho da Epístola de Tiago para compor o texto que ele intitula Palavras. Esse texto está no capítulo 179 do livro Vinha de Luz. E ele vai nos recomendar o seguinte: nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. Ouvir é importante, falar não é tanto, né? E quando formos falar, que a gente procure sintetizar aquilo que vamos apresentar, né? Ele segue dizendo assim: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las, né? Então note, vamos inverter um pouco a forma com que Emmanuel compôs esse parágrafo. Ficaria mais ou menos assim: antes de pronunciar o quê? Qualquer coisa. Examina o sentido, o significado, a coerência, o conteúdo que vai ser apresentado, né? Antes mesmo de falar, por isso que a gente inverteu, né? Porque é importante esse aspecto que Emmanuel nos apresenta. Antes mesmo de dizer qualquer coisa, é necessário um exame daquele conteúdo que vai ser apresentado. Além do conteúdo, o modo, ou seja, a forma com que eu vou expressá-lo. Eu pretendo dizer tal coisa. Como eu vou dizer isso? Porque podemos dizer tudo, mas não podemos dizer tudo de qualquer forma. Porque muitas vezes conteúdos maravilhosos apresentados de forma equivocada vão soar nos ouvidos do ouvinte de forma desastrosa, possivelmente. Não vão minimamente atingir a proposta que nós desenvolvemos quando examinamos o sentido. Então, o modo, como nós vamos levar, como nós vamos apresentar. E, finalmente, a direção, né? Quer dizer, não é suficiente pensar no conteúdo, imaginar a forma como nós vamos apresentar, mas é necessário analisar a direção, ou seja, a condução, a gerência, o rumo, né? Porque no campo do pensamento imaginamos uma coisa e na hora de colocar em prática a gente não faz nada do que a gente planejou, né? Então a direção tem que ser coerente com aquilo que a gente planejou anteriormente, para que essas palavras, que devem ser pequeninas observações, elas cumpram aquele nosso planejamento feito antes da pronúncia, né? Então, Emmanuel chamando a nossa atenção para a forma como vamos apresentar conteúdos, principalmente, meus irmãos, quando nós nos colocamos no pedestal daquele que vai chamar a atenção, né? Na verdade, nem deveríamos nos colocar nessa posição, como o próprio Emmanuel vai nos elucidar nas próximas observações. E ele encerra colocando uma informação bastante pertinente. Ele vai dizer assim: da mesma boca que procede bênção, aliás, da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho, né? É a mesma boca que nos apresenta construções sublimadas, mas também pode apresentar maldições para o caminho do nosso companheiro.